escolas públicas e privadas de todo o Brasil inscreveram seus alunos em uma das maiores competições de conhecimento do país, a Olimpíada Nacional de Ciências, conhecida carinhosamente como ONC. Ela foi criada em 2016, portanto, bastante recente, com um resultado já proeminente. Essa Olimpíada integra o ecossistema de Olimpíadas do Conhecimento, que são competições intelectuais entre estudantes do ensino fundamental ou médio e que ocorrem anualmente. Ela é um programa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, cadastrado na Universidade Federal do Piauí como projeto de extensão, e a execução em nível Brasil é coordenada aqui pela Universidade Federal do Piauí. O evento contou com mais de 4 milhões de inscritos, né? 4.162.130, em mais de 5 mil municípios em todo o Brasil. É um feito que nos deixa muito felizes. A ONC, na verdade, ela reúne estudantes da educação básica de todo o país e abrange desde o 9º ano do ensino fundamental, ali encerrando, se despedindo do fundamental, até o 3º ano, o famoso terceirão do ensino médio. A gente vai conversar aqui nos nossos estúdios, a gente tem a alegria de receber o coordenador nacional da ONC, o professor Jean Catapreta, da Universidade Federal do Piauí. Ele é professor da UF, presidente da Associação Brasileira de Química e, como eu mencionei, é o coordenador geral da Olimpíada Nacional de Ciências, portanto, de todo o Brasil. Professor, bem-vindo ao nosso programa. A gente ficou muito feliz com esse resultado, porque a gente acha que as Olimpíadas, de modo geral, colocam qualquer país, qualquer nação, num nível de conhecimento que é uma nova página. O interesse das escolas, dos alunos, dos professores, porque tem toda uma comunidade envolvida, quer dizer muito, diz muito sobre a nossa educação. A Olimpíada, ela é um divisor de águas para os alunos, não só os que participam, e não só especialmente os que logram êxito com medalhas, né? Mas só em participar, em estar nesse ecossistema, nesse ambiente, já torna o aluno diferente, já proporciona uma experiência que é ímpar. Então, eu queria começar primeiro agradecendo o seu tempo, a sua presença, e a gente entender melhor, do ponto de vista do nosso presidente, né, e com mais propriedade, o que é a ONC e por que ela é tão importante nacionalmente e mundialmente também. Bom, boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, por poder estar aqui presente. E a ONC, assim como todas as outras Olimpíadas do Conhecimento, ela tem um atrativo especial para os jovens. A gente começa, só corrigindo um pouquinho, a gente começa do 6º ano do ensino fundamental. Ah, é 6º, não é 9º. Melhor ainda. E vai até o final do ensino médio, né? Sim. E o que é o atrativo da Olimpíada Nacional de Ciências? Ela não é uma Olimpíada de uma ciência só. Sim. Ela tem astronomia, biologia, física, química, história, e essas ciências, elas são cobradas, elas são disponibilizadas nos desafios de forma interdisciplinar. Não existe uma questão só de química, não existe uma questão só de astronomia. Então, para resolver esses desafios, o estudante tem que saber um pouquinho de cada coisa ali. E isso atrai muito a atenção deles, porque não é um foco numa coisa só. Puxa mais aquela sapiência. Ele não tem que saber somente aquela ciência específica. Ele tem que saber um pouquinho de tudo. Isso conversa e converge com o mundo que é cada vez mais multidisciplinar, né? Uma Olimpíada do Conhecimento. Exatamente. Inclusive, nas participações da ONC, uma das coisas mais elogiadas pelos participantes e pelos representantes de escolas, professores, é justamente o modo como os desafios chegam para os estudantes, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Que é como? A primeira fase constitui de exames objetivos. A gente faz de forma híbrida, as escolas que preferem fazem online, o estudante pode fazer a prova da casa dele, sentado numa praça, em qualquer lugar. Ou, se preferir, pode fazer de forma impressa na escola. A escola decide qual é o melhor. E na segunda fase, ocorre somente de forma online. Isso não faz parecer que é fácil? Mas quem disse que ciência é difícil? Ciência é fácil. Ótima resposta. Excelente resposta, porque a ONC, inclusive, começou com esse intuito de desmistificar o que é a ciência. Isso.
Na verdade, lá em 2014 ainda, que começaram as negociações com o Ministério da Ciência e Tecnologia, eles queriam uma Olimpíada interdisciplinar. Foi praticamente uma encomenda. E a partir daí a gente começou com Química, Física, depois Biologia, depois Astronomia, depois História, né? E acabou virando esse tamanho que ficou agora. E eu acho que ela cumpre um papel que é, até por essa fluidez com que ela acontece, essa aparente facilidade, porque quando eu digo aparente facilidade, é porque ter um conhecimento amplo não é uma coisa simples, né? É parte de várias iniciativas, da escola, do aluno, do professor, da família. Como eu disse, é toda uma comunidade envolvida. Mas, principalmente, do entendimento, do letramento do que é a ciência. Por isso que eu acho que é interessante e que faz o aluno se comprometer de modo realmente multidisciplinar, colocando o seu conhecimento ali em teste. Né? Agora, por que a Universidade Federal do Piauí, não só por quê, mas principalmente como se tornou a organizadora da ONC? A Universidade Federal do Piauí, um dos reitores antigos, era o vice-coordenador da Olimpíada de Química na época. Uhum. E o pessoal da Olimpíada de Física, que é da Sociedade Brasileira de Física, coordenava. Na conversa inicial com o Ministério, para decidir para onde se ia e tudo, era mais fácil vir para uma universidade do que ir para a própria Olimpíada. E aí a encomenda veio para a Universidade Federal do Piauí e a gente começou a fazer por conta disso. Né? Aí, porque o reitor era daqui, aí veio o recurso para cá, a gente fez a primeira versão e foi uma surpresa maravilhosa. A expectativa era que a gente tivesse pelo menos 5.000 participantes em todo o Brasil. Na primeira versão, a gente teve 80 mil. Já de cara, assim. Quebrou o computador. Aí foi para 100 mil, 200 mil, 300 mil. E quando a gente teve um aporte maior de recurso, houve um salto bem grande para chegar até onde chegou hoje. E os recursos, eles vêm de onde, professor? A gente tem todo ano verba do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que é quem realiza a Olimpíada como um todo, e a UFP é a organizadora de tudo. E, nos últimos tempos, a gente tem recebido também patrocínio da Petrobras. Professor, na sua experiência, né, com a qualificação que você tem, para a gente traduzir para o nosso internauta e telespectador, quais são os impactos que uma Olimpíada como essa, Olimpíada Nacional de Ciências, tem para a educação brasileira? O impacto é muito grande quando você pensa numa coisa chamada letramento científico. As pessoas, geralmente, não é geralmente, é o senso comum, as pessoas não entendem muito de tecnologia. Tem uma frase, eu esqueci o nome do pensador, que diz que o mundo atual tem muita tecnologia e pouco se sabe sobre essa tecnologia. Sim, as pessoas no comum, no dia a dia, usam o celular maravilhosamente. Como é a arquitetura de um celular? Como é que ele é feito? Por que tudo aquilo chega ali? Pouca gente entende. Então, uma Olimpíada do Conhecimento, quando proporciona aos estudantes a oportunidade de resolver desafios que explicam essas coisas do nosso dia a dia, acaba com a história de fake news, acaba com a história do não entendimento e provoca isso que eu disse, esse letramento científico. Eles começam a compreender o mundo. E isso respinga para os vizinhos, para os pais, para os parentes. Então, é uma coisa que fica gigante. Fica mesmo. O reconhecimento da Olimpíada Nacional de Ciências em nível estadual, nacional e mundial, qual é hoje? A nível estadual, a gente tem toda uma parte da Secretaria de Educação do Estado, da Municipal, da Prefeitura aqui da cidade, né, que tem a Olimpíada dentro do calendário das Olimpíadas anuais. Eles reconhecem como a maior, inclusive a ONC é a segunda maior Olimpíada do Conhecimento do Brasil. Olha. Só o BMEP que tem mais do que a gente. Mas o BMEP tem muito mais recursos, nós temos menos recursos. Né? A nível nacional, a ONC faz parte do Fórum das Olimpíadas do Conhecimento, existe um fórum, né? Nós temos assento no fórum e agora tem um conselho de popularização da ciência, que a Olimpíada Nacional de Ciência é um dos órgãos que tem assento nesse comitê de popularização da ciência, né, que existe no Brasil. Isso a nível nacional. E a nível internacional, tanto que é o tema da Olimpíada desse ano, a ONU, pelo terceiro ano consecutivo, considerou a ONC como a Olimpíada que mais premia meninas do planeta Terra. Isso não é pouco, é muito. Né? E a gente tem quase que a metade de todos os premiados da ONC são meninas. Né? Então, isso levou a um reconhecimento externo fora do Brasil e vários lugares do mundo têm contato com a gente a respeito de como a gente conseguiu essa participação feminina. As mulheres, né? E as meninas, as garotas na ciência. Como faz diferença? Porque assim, o arquétipo feminino,
né? Não em detrimento do arquétipo masculino, mas o feminino, ele goza de habilidades na percepção sobre os cenários, né? Nos contextos dos cenários. E como é importante a mulher estar inserida na ciência desde cedo, considerando que a partir do sexto ano do fundamental até o terceiro do ensino médio, as meninas podem participar. E isso significa uma mudança. A gente está falando dos próximos líderes do planeta, né? Das próximas e dos próximos líderes do planeta. Quando se fala das próximos e próximas líderes do planeta, a gente já tem, só nesse pouco tempo, 9 anos, a gente tem história de vários estudantes, meninos e meninas, que foram estudar em Harvard, em Oxford, não em detrimento das boas universidades do Brasil, mas muita gente foi para fora do Brasil e conseguiu lugar de destaque. E essas pessoas é que vão liderar o mundo nos próximos anos. É interessante porque a Olimpíada também, as Olimpíadas de modo geral, e eu tenho certeza que particularmente a Olimpíada Nacional de Ciências, ela também é um divisor de águas para aplicação em universidades fora do Brasil. Eles levam muito em conta. Eu entrevistei um aplicador da Universidade Minerva, que é uma das principais universidades de inovação no mundo, uma das mais inovadoras, onde o aluno, em 5 anos, ele mora em 5 países diferentes. Né? Ela é americana, mas ela atua em todo um continente europeu, e americano e asiático. E ele me disse que o fato do aluno, eles são olheiros de Olimpíadas, né, para saber quem são as pessoas que se destacam nas Olimpíadas, e ela é um fator de aprovação na hora da aplicação da prova. Isso mostra a relevância das Olimpíadas, não é, professor? Sim, nós temos convênio de cooperação com a Minerva. Então você sabe o que você pode traduzir, inclusive, melhor do que é a Minerva. A gente tem um convênio de cooperação em que os alunos que são medalhistas na UNC têm uma pontuação diferencial na hora de fazer a aplicação na Minerva. Mas não é só fora do Brasil, não. No Brasil, a gente tem Unicamp, a gente tem USP, a gente tem Unifei, tem várias universidades no Brasil que já aceitam esse resultado de Olimpíada como uma forma de entrada alternativa à Enem e outras formas. Então, no Brasil e fora do Brasil, às vezes o certificado de medalhista de uma Olimpíada é mais importante que a própria medalha em si, porque esse certificado te coloca como um estudante de destaque. Se você pensar que a ONC, ela começa com 4 milhões de estudantes, e no final a gente tem 20 mil premiados, é 0,5%. Imagina o tamanho da pendeira, de 4 milhões para 20 mil premiados. Verdade. Em números absolutos, 20 mil é muito, mas para um universo de 4 milhões é pouco. Então, quando você coloca isso para aplicação em uma universidade, ela vê realmente você se destacou. Está entre o 0,5%, que é destaque. E a certificação é para professores e alunos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da premiação, como é que ela funciona. Como ela funciona? A gente tem certificação para todo mundo que participa, inclusive para professores e colaboradores. Né? Os estudantes recebem medalhas e recebem certificados. Além disso, tem um programa de bolsas que havia no Ministério da Cidadania, que agora é o Ministério do Desenvolvimento Social. A gente está em conversas avançadas já de retomar esse programa para o ano que vem, para os alunos premiados na UNC e outras Olimpíadas receberem bolsa de iniciação científica júnior durante 1 ano. E isso está bem avançado e é bem provável que os medalhistas desse ano da UNC e de outras Olimpíadas já estejam dentro desse programa no próximo ano. Isso é uma premiação. Na UNC, especificamente, além disso, a gente tem os troféus da ONU, que a ONU dá um troféu para cada menina mais bem classificada, uma de cada região do Brasil. Região Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Cada uma recebe um troféu que foi feito por artesãos, elaborado especificamente pelo Fundo de População das Nações Unidas, que na solenidade de premiação entrega essa premiação. Além disso, os 5 melhores colocados de cada nível vão para Alcântara, no Maranhão, no centro de lançamento, visitar a base de lançamento de satélites e foguetes no Brasil. Isso é maravilhoso, gente, esse detalhe, porque assim, geralmente você que é pai, mãe, porque é pública e privada, né? Que de um aluno que é um olímpico, né? Que é alguém que foi aprovado, que participou, porque como o professor bem disse, o simples fato de participar já é uma diferenciação e o mundo percebe diferente esse aluno. Você com certeza não deve saber dessa riqueza de detalhes. Por exemplo, no Piauí a gente já teve alguma garota que se destacou dentro dessa premiação da ONU, representando o Nordeste? Não, nós não tivemos nenhuma aluna do Piauí, mas nós tivemos um aluno daqui. Um aluno, né? Que foi o primeiro colocado geral de escola pública. A Petrobras, num dos quesitos do patrocínio, né, a Petrobras entrega
Troféu Petrobras para o aluno de escola pública mais bem classificado do Brasil. E no ano de 2022, o mais bem classificado, que recebeu o troféu pela Petrobras, foi um aluno aqui do Piauí, de uma escola pública daqui de Teresina. Ele nem deve estar mais aqui, talvez. Eu não sei se ele está aqui. E, inclusive, na UNC, a maioria dos estudantes premiados é de escola pública. Eles competem em igualdade de condições, não tem nenhum tipo de diferenciação. E no último ano, em 2023, 65% dos premiados foram de escola pública e só 35% de escolas privadas. Como você explica isso? A aparente facilidade que os estudantes têm para resolver desafios. Porque como os desafios são pensados de acordo com aquilo que ele vivencia, não é uma coisa muito ligada a conteudismo, então o aluno que começa, o aluno da escola pública, privada, vai para o dia a dia dele. Ele é um maker naturalmente. Ele lembra o que ele fez na casa dele, ele lembra onde ele estava na rua, ele lembra onde ele estava no shopping. A gente, inclusive, tem um antropólogo que ajuda na elaboração das questões da UNC para que não haja disparidades regionais, que a prova possa ser reconhecida por todos os estudantes de escola pública do Brasil inteiro, qualquer região. Você lembra de uma das questões da UNC, da última? Só para deixar claro para o nosso internauta e nosso telespectador, o nível de questão ou de questionamento que é feito dentro da UNC, de abordagem? A gente teve uma questão que era do Breaking Bad, um seriado que teve na televisão, e nessa questão do Breaking Bad, a biologia abordava a respeito do efeito que teria drogas no corpo humano, enquanto que a física relatava como que a pessoa conseguiria fazer para uma bateria ser ligada com os experimentos que eles estavam fazendo a partir daquela cena ali, e na astronomia, como é que poderia se orientar no céu através do lugar que eles estavam perdidos. Uma questão que trabalhava várias coisas e com um seriado que é popular na TV, que um monte de gente assiste. Sim, muito elaborado e muito complexo, não é simples, professor. Para elaborar as questões da UNC, o que acontece? A Associação Brasileira de Química designa uma equipe para fazer a parte de química, o Instituto Butantan para fazer a parte de biologia, a Sociedade Astronômica Brasileira a parte de astronomia, o Departamento de História da Unicamp de Campinas, que faz a Olimpíada Nacional de História do Brasil, é que vê a questão de história dessas ciências aí, e o pessoal da Sociedade Brasileira de Física, que vê a parte da física. Então, a gente tem várias sociedades científicas do Brasil que se reúnem para fazer a Olimpíada Nacional de Ciências. Quanta relevância. E a Universidade Federal do Piauí é responsável pela aplicação. Extensão. E coordenação, né? Tem uma coisa nas universidades que só há pouco tempo passou a ser obrigatório que as universidades façam extensão. Como assim extensão? Ela atue também fora dos muros. A gente tem aqui a universidade com seus estudantes, com todo mundo que está ali naquele processo de ensino-aprendizagem, mas o que a universidade faz além dos muros dela? O que a universidade provoca na sociedade de um modo geral? Nesse ponto, a UFP faz um trabalho enorme na extensão, porque levar a UNC para promover esse letramento científico em todo o Brasil é extensão pura, na veia. Sim, e ultrapassa o que é ensino, pesquisa e extensão, e que agora foi somado à internacionalização, né? Deixou de ser um tripé e virou essas 4 verticais dentro do ensino acadêmico, né? Isso. A gente ainda não tinha a etapa internacional da Olimpíada Nacional de Ciências, porque a nível mundial, quando chega uma determinada etapa, divide muito. Aí tem a Olimpíada Internacional de Química, tem a Internacional Sim. de Física. Eu fiz um relatório aqui, porque eu sabia que eu ia entrevistar você, eu estava diante de uma autoridade, e aí eu pesquisei as Olimpíadas de Ciências, porque elas são realizadas em várias partes do mundo, e, como o professor já disse, ela abrange muitas disciplinas científicas, né? E atrai os estudantes de muitos países. Por exemplo, a Olimpíada Internacional de Física, a IPO, né? Tem vários países, é uma competição de física para estudantes do ensino médio. Ela já foi sediada em Portugal, Tailândia, Indonésia e Brasil. A Olimpíada Internacional de Matemática, a famosa INMO, né? Também em diferentes países, Japão, Romênia, Brasil e Reino Unido. Matemática, o foco dela, com participação de jovens de todo o mundo. Aí a Internacional de Biologia, que já aconteceu também, geralmente no Japão. O Japão está figurando em todas elas, né? E Portugal em muitas delas também. Mas aqui tem Irã e Austrália, achei interessante. A de Química, a competição viaja pelo mundo e já aconteceu na Rússia, República Tcheca, eu sei que você sabe disso, Japão e China. E a Olimpíada de Astronomia e Astrofísica
aconteceu na Polônia, Tailândia e Brasil. Vê como o Brasil também figura bem. Aí tem a Feira Internacional de Ciências e Engenharia da Intel, que também já acontece em vários países, são mais de 75 países, se eu não me engano. A Olimpíada Europeia de Ciências, estou falando de Olimpíadas pelo mundo, do nível do que a gente faz. Hungria, Portugal e Eslovênia, e a Olimpíada Internacional de Geociências, que é Japão, Coreia do Sul e França. Todas elas, a maioria, multidisciplinares. Essa última aqui, professor, achei tão curiosa, porque o foco é geociência e aborda temas como geologia, meteorologia e oceanografia. Existe a Olimpíada... Oceanografia. Existe uma Olimpíada de Oceanografia no Brasil. Na verdade, a nível nacional, Brasil, existem 48 Olimpíadas do Conhecimento. A gente faz parte do Fórum das Olimpíadas, então, a nível nacional, existem 48 Olimpíadas do Conhecimento. A título de informação, a Olimpíada Internacional de Astronomia esse ano aconteceu no Brasil. A premiação foi segunda ou foi terça-feira passada, Sim. no Rio de Janeiro, aconteceu. Sim. É astronomia e astrofísica. Isso. Né? Que ela aborda astronomia e astrofísica e tem alunos também interessados em tudo que é lugar. E o pessoal, eu faço parte da organização de várias Olimpíadas, eu sou coordenador da ONC, mas eu faço parte da Olimpíada Nacional de Química, o Programa Nacional de Olimpíadas de Química, faço parte da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, faço parte... A gente acaba participando de um monte de coisa, né? Mas o pessoal está querendo trazer de novo para Teresina a Olimpíada Ibero-Americana de Química, que já aconteceu duas vezes aqui. Já aconteceu 2 vezes, que foi incrível. Eu lembro na Universidade Federal do Piauí. Sim. Essa eu estava lá, fui testemunha desse momento histórico. Professor, para encerrar, a gente imagina que definitivamente o modelo Olimpíada, o modelo, a metodologia, a percepção, coloca o Brasil em páginas que são diferentes no sentido de ensino-aprendizagem, né? Porque eu acho que o mundo passa por uma transformação que será permanente a partir de agora, e o modo de ensinar e aprender e a maneira como isso é atestado vai sendo modificado, né? Muito provavelmente as Olimpíadas, claramente, elas vão além do que é a prova de 10 questões objetivas ou subjetivas, de alternativas, mas elas nos colocam, os nossos alunos, os nossos professores e o nosso ensino, a nossa educação do Brasil, numa página nova, né? No nível que a gente está hoje. Existe o aprender fazendo, o maker. E os estudantes, quando participam das Olimpíadas do Conhecimento, eles são, na verdade, eles têm ali a oportunidade de se revelar. A descoberta de novos talentos pelas Olimpíadas do Conhecimento é uma coisa assim que já acontece há muito tempo, mas no mundo atual é uma coisa sem precedentes. A quantidade de estudantes que, através das Olimpíadas do Conhecimento, ganham esse destaque, têm a oportunidade de aparecer e leva eles para voos cada vez mais altos, é uma coisa incrível. É realmente uma transformação que está acontecendo. E as Olimpíadas do Conhecimento como um todo estão ajudando nessa transformação da educação mundial. Eu sou muito fã, muito fã. Professor, a gente sempre encerra o programa pedindo dicas de filmes e de podcast. A gente não pediu para você porque você é super ocupado. A gente falou, não, professor, calma. Aí eu mesma pesquisei, conheci alguns e trouxe para saber o que é que se você conhece e se você tem dicas de filmes, podcasts, livros. Eu encontrei o Imitation Game, de 2014, que conta a história do Alan Turing. Esse é um clássico, né? Todo mundo que gosta de exatas e que gosta de transformação e de tecnologia precisa conhecer a história do Alan Turing. Ele está no Netflix, no Amazon Prime, no Google Play e na Apple TV também. Aí, identifiquei esse de 2014, eu conheço porque assisti. Mas eu pesquisei esse October Sky, que eu não conheço, que é de 1999, que é baseado em uma história real. E o filme segue a vida do Homer Hickam, que é um estudante que se apaixona pela ciência de foguetes e supera várias adversidades para ganhar uma feira de ciências. Se você não conhece, a gente vai ter que combinar de ver. Você vê e eu vejo, e a próxima entrevista a gente conversa sobre isso. Mas eu encontrei, para minha surpresa, muitos podcasts em português. Quando eu fiz a curadoria, eu encontrei vários, né, em vários idiomas, mas eu fiz questão de trazer os podcasts em português sobre ciência e educação. O Fronteira da Ciência,
né, que é produzido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Alô Ciência, que é um podcast que desmistifica os temas da ciência. É super importante a gente fazer isso. Ele está no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. E esse Naruhodo, que, embora não seja focado exclusivamente em ciência, é um podcast brasileiro que explora perguntas e temas científicos em um formato que é super bem-humorado e educativo, porque aprender brincando é bom, né, professor? Maravilhoso. É muito bom. Tem muita, e eu queria, para encerrar, dito isso, essa pesquisa, dizer que a gente chegou num nível da ciência que a gente consegue encontrar conteúdo em vários formatos de mídia, né, hoje. Isso é bom. Você sabe o que é maravilhoso? É porque a gente chegou num nível tão bom de entendimento de ciência que a grande maioria de nós é capaz de assistir a esses filmes e entender os argumentos do filme, Sim. entender o que está se passando, entender a ciência que está sendo empregada ali, é maravilhoso. São intérpretes, né, da ciência. E se eu pudesse indicar um filme que me lembra, Claro assim, passou que na hora pode. aqui, eu esqueci foi o nome do filme, mas que mostra na NASA o papel das mulheres que fizeram todos os cálculos matemáticos que ajudaram o homem a chegar na Lua. Sim, é o... Eu esqueci o nome dele. Você vai E pesquisar como ali esse pra ano a gente. gente está como tema da ONC Mulheres na Ciência, me veio na mente esse filme, que é um filme muito bom e que mostra várias mulheres superando desafios e que foram E elas... que foram invisibilizadas, né? O filme mostra que elas foram responsáveis por várias pesquisas. Tem uma atriz maravilhosa, foi indicada ao Oscar, inclusive, por causa desse filme. E acabaram não aparecendo na versão Exatamente. final dos relatórios da NASA. Nos relatórios da NASA. A gente vai botar ali, aí, é a segunda vez que eu faço isso essa semana. O filme acontece e a gente vai pesquisar e vai botar. Aí já está no seu vídeo, para você que pode ler, né? Se você não pode ler, se você não enxerga, pergunta, se você está nos ouvindo, como é que é o nome do filme, para você ouvir o filme também, que é muito legal. Estrelas Além do Tempo. Isso, Como é o exatamente. nome da atriz principal? César? O César já está ali, o César é rápido na produção. Né? Catarine. Catarine Goldberg. Catarine Goldberg, né? Então, é esse filme que você estava falando. Exatamente, Então, a gente pronto. acertou na música, tá dada a dica. Como é que um mineiro veio parar no Piauí para encerrar? Porque você é de Minas, né? Casei com a piauiense. E vim parar no Piauí. Simples assim, ciência pura, gente. Ciência pura. E ótimo, eu não saio daqui tão cedo. A vida sorriu para mim aqui e aqui no Piauí ficarei. Ai, que declaração de amor. Às vésperas do nosso estado, em outubro, está completando o aniversário. Tá vendo? São essas declarações que a gente quer. Não só de você que nasceu aqui, que mora aqui, que viveu aqui ou que adotou o nosso estado. Professor, muito obrigada. É uma honra poder fazer uma entrevista com uma pessoa de tão alto nível. Muito obrigada pelos mimos. Olha, gente, ó. Os pins da UNC, canetinha linda. É claro que eu só vou usar ela agora, né? Apaixonada pela Olimpíada Nacional de Ciências, os bloquinhos. Amei tudo. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Tá bom? Parabéns à Universidade Federal do Piauí também. Obrigado também pela oportunidade.